Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam dispostos para mais uma aula. A gente se reúne hoje virtualmente, né? Mais uma vez. E a gente vai hoje estudar um pouquinho sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Os nomes podem parecer um pouco estranhos, vocês podem achar um pouco complicado, mas não é não, certo? A gente vai estudar um pouco, a gente vai estudar muito, na verdade. Vocês podem pegar o caderno de vocês para fazer anotações, vocês devem fazer isso para facilitar na hora de fazer a atividade. O que é que vocês vão anotar? Não vou indicar nada para anotar, mas vocês vão pegar o caderno, vão anotar os conceitos que eu apresentar, o que é adjuntado nominal, o que é complemento nominal, anotar os exemplos para estudar melhor depois, certo? Então vamos lá. Para começar, a gente vai relembrar que os termos da oração sempre apresentam um núcleo. A gente viu isso quando a gente estudou sujeito, por exemplo. O sujeito pode ser formado por mais de uma palavra, mas ele vai apresentar uma palavra que é a mais importante. Essa palavra a gente chama de núcleo, certo? Quando é um substantivo, esse núcleo costuma se apresentar acompanhado por outras palavras. Se o núcleo do termo da oração, por exemplo, se o núcleo do sujeito é um substantivo, esse substantivo ele não vem sozinho. É como eu disse, o sujeito pode apresentar mais de uma palavra, mas só uma delas é a mais importante. Então, esse núcleo vem acompanhado de outras palavras, certo? Por exemplo, a cantora talentosa compôs uma música. Quem é o sujeito? De quem a gente está falando? Da cantora talentosa. Então, a cantora talentosa é o sujeito, mas qual é a palavra mais importante? Quem de fato compôs a música? Cantora. Então, cantora é o núcleo do sujeito. A que classe gramatical pertence a palavra cantora? A classe dos substantivos. Tem alguma palavra acompanhando o substantivo cantora? Tem. O a, que é um artigo, e talentosa, que é um adjetivo, certo? Então vejam que nesse sujeito formado por três palavras, a gente tem um núcleo, que é o substantivo cantora, e esse substantivo está sendo acompanhado por a, que é um artigo, e por talentosa, que é um adjetivo. Isso é a ideia de adjunto adnominal, certo? É aquelas duas palavras que a gente viu, o a, que é um artigo, e talentosa, que é um adjetivo, são exemplos de adjuntos adnominais. E o que é adjunto adnominal? É o termo da oração que qualifica, especifica, determina ou indetermina um substantivo, qualquer que seja a sua função sintática. O que é que isso quer dizer? Eu posso ter um substantivo na função de sujeito, eu posso ter um substantivo na função de objeto direto, na função de objeto indireto, e esse substantivo ele vem acompanhado por outras palavras. Essas outras palavras que acompanham esse substantivo para apresentar uma característica do substantivo, por exemplo, talentosa, que é uma característica de cantora, para determinar o substantivo, por exemplo, o a, que é um artigo definido, são exemplos de adjuntos adnominais, certo? Duas crianças carentes sem pais precisam de ajuda. Quem é que precisa de ajuda? Duas crianças carentes sem pais. Isso é o sujeito da oração. Mas qual é a palavra mais importante da oração? Quem de fato precisa de ajuda? Crianças. Então, esse é o núcleo do sujeito, certo? Esse núcleo é um substantivo. Tem alguma palavra acompanhando esse substantivo para caracterizar, para qualificar? Tem. Duas, que está dando uma ideia de quantidade. Tem carentes, que está dando uma característica das crianças. E, além disso, sem pais, ou seja, órfãs. Mais uma característica. Então, essas palavras que estão acompanhando crianças para dar características, qualidades das crianças, são adjuntos adnominais, ou seja, está junto do nome para atribuir mais uma característica a esse nome, certo? Cada palavra de esperança animou aqueles nossos dias tristes.
Aqui a gente tem dois substantivos que são núcleos, certo? Palavra é núcleo do sujeito. Cada palavra de esperança é o sujeito. Qual é a palavra mais importante? Palavra. A gente tem aí outras palavras que estão acompanhando esse substantivo. Cada está acompanhando o substantivo, de esperança está acompanhando o substantivo. São exemplos de adjuntos adnominais, certo? Estão juntos do nome. Animou o quê? Então eu tenho aqui um objeto direto. Aqueles nossos dias tristes. Qual é a palavra mais importante desse objeto? Dias. Quais as características desses dias? Aqueles dias, nossos dias e dias tristes. Então eu tenho 3 adjuntos adnominais. Aqueles, nossos e tristes, certo? São as palavras que estão acompanhando o substantivo, que é o principal, a palavra principal desse objeto direto. Esta pequena loja vende lindas máscaras de muitas cores. Um exemplo, né, da nossa situação aqui da pandemia. Então vejam, qual é o sujeito da oração? Esta pequena loja. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Loja. É o substantivo. Esse substantivo está sendo acompanhado por duas palavras, esta e pequena. Então, esta e pequena são adjuntos adnominais. A loja vende o quê? Se a loja vende alguma coisa, essa coisa vai ser um objeto direto. Lindas máscaras de muitas cores. O que é que a loja vende de fato? Máscaras. Então, máscaras é o núcleo do objeto. É um substantivo, máscaras, certo? Quais palavras estão acompanhando máscaras aí? Lindas e de muitas cores. Então, esses dois termos, né, lindas e de muitas cores, são adjuntos adnominais de máscaras. Professor, que tipos de palavras podem desempenhar a função de adjunto adnominal? A gente já viu que o artigo pode desempenhar adjetivos, locuções adjetivas, que são duas palavras ou mais que têm o valor de um adjetivo. Adjetivos, vocês sabem que eles servem para caracterizar, para qualificar um substantivo, certo? Os artigos, como eu disse, podem ser definidos ou indefinidos, o, a, os, as, uma, uns e umas. Pronomes possessivos, meu, seu, sua, teu, tua, nosso e assim por diante. Pronomes demonstrativos, esse, essa, aquele, aquela. Pronomes indefinidos, algum, alguma, vários. Pronomes interrogativos, quantos, quantas. Numerais, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, certo? Todas essas palavras aqui acompanham substantivos. Se essas palavras acompanham substantivos, elas podem desempenhar a função de adjuntos adnominais. Lembrem que substantivo é aquela palavra que dá nome às coisas, aos seres que tenham vida ou não, que sejam reais ou imaginários. Tudo aquilo que eu crio um nome certo para uma coisa, esse nome vai ser um substantivo. E o complemento? Agora a gente vai para complemento nominal. Adjunto adnominal acompanha substantivos para dar características desse substantivo, para nos ajudar a identificar melhor esse substantivo, essa coisa que está sendo nominada pelo substantivo, denominada pelo substantivo. O complemento. Há na língua palavras e expressões que complementam verbos, ou seja, que são complementos verbais, e há outras palavras que complementam nomes, são os complementos nominais. Tem palavras que por si só elas não têm um sentido completo, elas precisam de outras para completar o sentido, certo? Por exemplo, perder o medo. Eu perdi. Se eu disser só assim a vocês, eu perdi, vocês iam me perguntar o quê?
O que, professor, o senhor perdeu? Então, a palavra perder, que é um verbo, ela exige um complemento. O nome desse complemento vai ser complemento verbal. No caso do exemplo aqui, o medo. Então, o medo está completando o sentido do verbo perder. Mas também há nomes que precisam de complemento. Por exemplo, eu tenho medo. Vocês vão me fazer uma pergunta também. Medo de quê, professor? Então, a palavra medo, que é um substantivo, não é um verbo, ela está precisando de um complemento. De avião, por exemplo. Então, de avião é um complemento nominal. Está completando o sentido do nome. É isso que a gente vai estudar. Complemento nominal. Então, o complemento nominal é o termo sintático que complementa nomes, isto é, complementa o sentido de substantivos, de adjetivos e advérbios. Por exemplo, esse filme é muito interessante para as crianças. Se eu disser só assim, esse filme é muito interessante, vocês podem perguntar para quem? Para quê? Para as crianças. Não, para as crianças está completando o sentido de interessante, que é um adjetivo, é uma característica, certo? Aquelas crianças sentiam falta de carinho. Se eu disser só, aquelas crianças sentiam falta, vocês vão me perguntar de quê? Então, falta, que é um substantivo, está precisando de um complemento. Qual é o complemento de falta aqui? De carinho. Então, de carinho é um complemento nominal. Ele sempre fica longe de todos. Se eu disser só, ele sempre fica longe. Longe de quê? Longe de quem? Então, longe, que é um advérbio, que dá uma ideia de lugar, de distância, está precisando de um complemento. Quem é o complemento? De todos. Então, de todos é um complemento nominal, certo? Outros exemplos. A criança tem muito interesse por leitura. Se eu disser só a criança tem muito interesse, quem tem interesse por algo, por alguém. Então, por leitura está completando o sentido de interesse, certo? Se eu tirar isso por leitura, se eu tirar esse termo, a nossa oração aqui vai ficar um pouco vazia de sentido. A gente não vai entender bem. Ela está precisando ser complementada, porque a palavra interesse exige um complemento. Como interesse é um nome, o complemento vai ser nominal. Lucas é muito atencioso com os idosos. Veja, quem é atencioso com alguém. Então, com os idosos é o complemento do adjetivo atencioso, certo? Essa refeição é suficiente para dois. Se eu disser só, essa refeição é suficiente. Para quem, professor? Então, suficiente exige um complemento, certo? Então, para dois é um complemento nominal. Sempre moramos perto deles. Quando eu digo sempre moramos perto, perto de quem? Pode ser perto de algo, perto de alguém. Então, deles está completando o sentido de perto, que é um advérbio. Logo, deles é um complemento nominal, certo? Para eu dizer que um termo é um complemento nominal, ele precisa estar completando o sentido de um substantivo, por exemplo, interesse, lá no primeiro exemplo, pode estar completando o sentido de um adjetivo, por exemplo, atencioso, pode completar o sentido de um advérbio, como aqui no último exemplo, perto, certo? Qual a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? Muito simples. Adjunto adnominal é o termo da oração que se junta a um substantivo, só a substantivo, certo? Se junta a substantivo para determinar, indeterminar, caracterizar ou qualificar, certo? As palavras que acompanham os substantivos, por exemplo, artigos, pronomes, elas estão ali para dar características daquele substantivo. Logo, a gente vai dar o nome de adjunto adnominal. Estão juntos do nome, no caso do substantivo.
O complemento nominal é aquele termo que serve para completar o sentido. Se eu retirar o complemento nominal da oração, eu não vou conseguir entender bem a oração. Se eu retiro o adjuntado nominal, eu vou conseguir, porque é só uma característica a mais, certo? O complemento nominal não, ele é mais obrigatório. E o complemento nominal, ele não é ligado somente a substantivos. O complemento nominal pode se ligar a substantivo, adjetivo e a advérbio, certo? Substantivo, adjetivo e advérbio são nomes. Então, é por isso que a gente dá o nome de complemento nominal. Esse meu medo do escuro me prejudica. Quando eu digo esse meu medo, medo é um substantivo. Colocando a palavra esse medo, eu estou indicando, demonstrando que medo é esse. Eu usei um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo pode assumir a função de adjunto ad nominal. Só está indicando que medo é esse. Eu estou dando características a mais desse medo. O medo é de quem? Meu. Meu é um pronome possessivo. Então, como meu está acompanhando o substantivo medo, é também um adjunto ad nominal. Agora, quando eu digo assim, esse meu medo me prejudica, vocês vão me fazer uma pergunta. Professor, medo de quê? Por quê? Porque a palavra medo exige um complemento. Então, do escuro já não é adjuntado nominal. Porque do escuro ele é obrigatório aí nessa oração para a gente entender melhor de que medo é que a gente está falando, certo? Então é um complemento nominal, está completando o sentido do substantivo medo, enquanto as duas primeiras palavras não estão completando sentido, só estão acrescentando características desse medo, certo? Então o adjuntado nominal ele é mais opcional e o complemento nominal ele é obrigatório, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo. Vocês não precisam, vocês não devem ficarem aí matutando, tentando entender sozinhos, não. Se não entenderam, entrem em contato comigo, certo? Estudem bastante para fazer a atividade e bons estudos.